Um homem de 28 anos morreu ontem em Jacareí suspeito de utilizar anabolizantes. Segundo a Polícia Civil, o rapaz sofreu um infarto. Na casa dele, no Jardim das Indústrias, foram encontrados frascos de anabolizantes e seringas. Em depoimento, o pai da vítima contou que suspeitava do uso dessas substâncias porque ele ganhou muita massa muscular em pouco tempo. Neste mês, em Taubaté, a Polícia Federal fez uma apreensão de 148 caixas de medicamentos, a maioria anabolizantes. Segundo as investigações, os produtos de origem paraguaia entram no Brasil por Foz do Iguaçu e são comercializados em São Paulo clandestinamente. Pois é, essa não é a primeira vez, né, que uma morte é registrada aqui na região e tem relação com o uso de anabolizantes. Há quase um ano foi registrado um caso bem parecido aqui em Taubaté, né? Apesar do risco, o uso dessas substâncias é grande. Sobre este assunto, a gente conversa com o professor de Educação Física, Renato Rocha. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa noite, professor. Boa noite. Por que as pessoas ainda insistem, professor, em correr esse risco, como a gente viu aí, que pode até chegar à morte, né? Infelizmente, as pessoas buscam, né, por imediatismo. Eles não querem grandes esforços, né? Mesmo se esforçando, mesmo malhando bastante, fazendo uma dieta que eles fazem, que é uma coisa assim, né, o hábito alimentar deles é uma coisa surpreendente, mas rigoroso, eles né? É extremamente rigoroso. Eles têm uma disciplina alimentar que eu nunca vi em outro indivíduo. Porém, é sempre aquela coisa de querer mais e a curto prazo. É o imediatismo. Não tem paciência de esperar o organismo responder. Mas isso compensa, vale o risco? Assim, o senhor que está, né, sempre em contato com as pessoas dessa área e orientando, qual que é a reação? O que as pessoas afirmam? Compensa o risco em busca do corpo perfeito, do corpo sarado, em excesso, né? Existe o mito de que eu faço o correto e não vai acontecer comigo. Né? Isso acontece longe de casa, longe de mim, eu uso a agulha correta, a dosagem certa, né? Eu me cuido, eu vou no médico. Então é sempre aquela história, comigo não vai acontecer. Né? E infelizmente alguns, né, que eu já tive contato, conversei, né, instruí, mostrei todos os riscos e consequências que isso pode acontecer, muita gente me relata o seguinte: professor, não quero viver muito não, se eu chegar até os 30 anos tá bom. Nossa. Então, esse indivíduo, infelizmente, precisa de tratamento psicológico, né? Porque, infelizmente, você pode falar o que for que ele não vai reagir. Existe, desculpa, Baldinho, existe, por exemplo, o senhor falou de desvio psicológico, aquela sensação, como acontece na anorexia, por exemplo, da pessoa se olhar no espelho e ela está num tamanho, as pessoas dizem, nossa, está muito grande, e ela se sentir ainda pequena? Sim, é a vigorexia. Né? O termo dessa doença é vigorexia. O indivíduo realmente ele se olha no espelho e se sente pequeno. Ele olha para o colega do lado e acha que o músculo do colega do lado é maior do que o dele. Então, ele sempre busca por mais e nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Agora, professor, nessa situação, né, que a gente viu no caso de Jacareí, o pai notou, né, percebeu que o filho estava ganhando massa muito rápido. Né? Como é que a família pode ajudar, não só a família, né, mas também os profissionais nas academias, podem observar esse crescimento, esse ganho de massa muito rápido e podem orientar, passar uma informação melhor para essa pessoa que está fazendo uso do anabolizante? Eu acho que a conscientização é sempre importante, né? Então, o pai, a mãe sempre buscar orientar de forma adequada. Não, assim, infelizmente os pais, às vezes, por falta de instrução, de conhecimento e vendo que o filho está caminhando até para a morte ou para uma situação de risco, né, acaba se exaltando e não ajudando, só piorando a situação. Então tem que ser realmente um acompanhamento médico, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tem todo um tratamento por detrás disso. E, lamentavelmente, em muitas academias o que a gente vê é o lucro, né? Eles buscam muito mais o lucro do que a questão do treinamento. Então, às vezes, a gente chega numa academia, em vez do professor prescrever atividade física, já orienta algum suplemento, alguma medicação, alguma coisa, depois vai se preocupar com o treinamento. Mas, evidentemente, que um profissional consciente, ele vai dizer, olha, aqui na minha academia isso não é permitido, porque corre risco, é proibido, pode dar cadeia, né, porque é considerado tráfico. Né, porque para você conseguir esses medicamentos, você tem que ter receita médica, é uma receita extremamente controlada. Né? Mas como a própria reportagem traz, isso aí vem muito de contrabando. De fora, né? Quando não de uso animal, né? Uso veterinário.
Tá certo. Professora, a gente agradece a sua presença mais uma vez. Da última vez o senhor veio também para falar sobre o mesmo assunto e espero que a gente consiga orientar e diminuir esses casos, viu? Eu também espero, né? Essa é a nossa função enquanto educador. Tá certo. Muito obrigada. Nós conversamos aqui com Renato Rocha, professor de Educação Física. Obrigada, boa noite. Olha, a nebulosidade aumenta na região a partir de amanhã. Chances de chuva fraca, isolada no litoral norte. Veja aí na previsão. Os termômetros registram mínima de 6 e máxima de 24 graus nesta quinta-feira em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. No Vale do Paraíba, Jacareí marca mínima de 13 e máxima de 32 graus. Em Pindamonhangaba faz 33 graus de máxima. No Vale Histórico, Silveiras registra mínima de 10 e máxima de 32 graus. Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral norte, marcam máxima de 33. Hoje fez 32 graus em São José dos Campos. Amanhã a temperatura cai na cidade e a máxima não passa dos 27 graus. Mesma máxima prevista também para Guaratinguetá nesta quinta-feira. De volta ao litoral, Ilhabela marca a mínima de 15 e máxima de 24 graus. Depois do intervalo, meses de ouro. Empresas de São José dos Campos registram quase 8 bilhões de reais em exportações no primeiro semestre do ano. Países da América do Sul são os principais compradores. Os detalhes a gente te mostra já já. 7h12 agora, a gente não demora.